Olá a todos, estamos de volta com mais uma edição de O Gol no Mercado, o programa que te deixa atualizado sobre tudo do mercado de transferências do Brasil e do mundo. E vamos falar hoje de uma segunda-feira dos pesadelos para os técnicos da Série B. Tivemos 3 demissões na Série B, a começar pelo América Mineiro, que é sempre candidato ao acesso, um time que costuma estar na Série A e que demitiu William Batista. Foi um começo decepcionante ali na Série B. O Coelho é hoje o 12º colocado, tem 13 pontos em 10 jogos e William Batista não resistiu. Quem assume o lugar é um velho conhecido do clube, Henderson Moreira. Ele foi campeão da Série B com o Coelho em 2017 e já tinha sido campeão antes com Goiás em 2012 e foi campeão também em 2021. Então é um técnico que é especialista na competição e uma aposta para ver se o América dessa vez embala e conquista o acesso, já que é um dos favoritos a isso, né? Já na lanterna, o Paysandu demitiu Luizinho Lopes. Foram 10 jogos sem vitória e são resultados que são impossíveis de gerir para um técnico, né? Mesmo com um título relevante nessa passagem, que foi a Copa Verde. Até o momento dessa gravação, o Paysandu não havia anunciado o substituto para Luizinho Lopes. E quem está ali só um pouco à frente do Paysandu na vice-lanterna é o Atlético, também de Minas, em Minas, e também resolveu mudar de técnico. No caso, era o Roger Silva. E sim, você conhece o Roger Silva dos tempos de jogador. É um jogador que fez muito sucesso, principalmente com a Ponte Preta, mas passou aí por grandes clubes. Passou por São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Internacional, Bahia, Fluminense. É um jogador que teve uma carreira de sucesso e era muito querido também no Atlético. Foi ele que ajudou o time a chegar na Série B, mas os resultados não vieram e a vida de treinador é assim, mais um demitido na Série B. E para seguir em Minas, mas agora para um clube de maior tradição, o Cruzeiro tem um acordo encaminhado para contratar Marquinhos em definitivo. Essa sim não é exatamente uma notícia nova, mas parece agora tá tudo mesmo acertado, já falta só mesmo ali o anúncio oficial. O atacante jogou contra o Palmeiras alguns minutos, ele teve problemas de lesão, então ficava aquela dúvida se o Cruzeiro ia decidir mesmo investir no atleta, mas não, Leonardo Jardim conta com ele para a temporada e além. O contrato de Marquinhos vai ser válido até 2028, o clube vai pagar aí cerca de 20 milhões de reais e uma parte dessa, pequena, vai para o São Paulo, que é o clube formador, é cerca de $500 mil ali, um pouquinho menos que isso, deve seguir para o São Paulo, que agradece a negociação em definitivo. E agora, seguindo para o Rio de Janeiro, eu vou falar do Vasco da Gama e de outra saída importante, é Dimitri Payet. Dimitri Payet já tem o final ali anunciado faz tempo, parece que foi um casamento que começou muito bem, as pessoas esperavam muito do Payet, mas não foi assim a passagem dos sonhos para o francês aqui pelo futebol brasileiro. Ele tem salários de cerca de 1,3 milhão, só está ali atrás do Felipe Coutinho na folha salarial do Vasco, então é um jogador muito caro para o que tem entregado para o Vasco. Ele mal tem jogado, essa que é a verdade, né? O contrato dele ia até 31 de julho, mas o Vasco já confirmou que as negociações estão em andamento para a rescisão antecipada desse acordo, ou seja, Payet está de saída do Vasco, é só uma questão de tempo mesmo para esse casamento acabar. E agora vamos falar de futebol internacional e de 2 renovações confirmadas nessa segunda-feira pelo Atlético de Madrid. Griezmann e Koke. São 2 nomes muito importantes na história do Atlético de Madrid. Griezmann tem 34 anos e renovou até 2027. Ele ainda tinha ali 1 ano de contrato, mas o clube resolveu se antecipar e, apesar da idade, oferecer já mais 1 ano para evitar
qualquer problema de um ano de renovações ali, de discussões de mercado, porque Griezmann ainda tem mercado. O Griezmann é um jogador muito importante para o time do Diego Simeone. Ele fez 53 jogos na temporada passada, foram 16 gols e 9 assistências. Ele só jogou menos que Julián Álvarez nessa temporada, ou seja, apesar dos 34 anos, ainda tem jogado muito tempo, tem muito tempo em campo e ainda tem rendido bem, tem marcado gols e dado assistências. Por isso é um jogador que o Atlético decidiu se antecipar e não deixar entrar no último ano de contrato e correr o risco de, no meio do ano, ter ali aquela situação delicada em que ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube. Koke já é um caso diferente, ele assinou por apenas mais uma temporada, ele tem 33 anos, mas esse é um jogador que todo mundo espera que fique no Atlético até o fim da carreira, porque ele defendeu apenas o Atlético na carreira e é o recordista do clube. Foram 681 jogos, ninguém defendeu mais o Atlético do que Koke. Koke vai ficar, então, mais um ano no Atlético de Madrid. E agora, seguindo para a Itália, quem deve movimentar ali muito o mercado também é o Milan. Milan está de olho num craque croata, Luka Modric, que está de saída do Real Madrid. Modric queria até permanecer mais tempo no Real Madrid, mas já tem ali uma idade avançada, 39 anos. Acho que o próprio Real não fez muito a questão de ir atrás da renovação de contrato com o Modric. Ele que tem ainda muito mercado no futebol europeu e o Milan tá ali de olho, né? Ele 39 anos, mas ele fez 57 jogos nessa última temporada. Ou seja, apesar da temporada não ter sido exatamente boa com Carlo Ancelotti no Real Madrid, ele foi um jogador que fez 57 jogos, entrava muito na opção do Carlo Ancelotti e que foi também um recorde na carreira. Ele nunca tinha jogado tantos jogos quanto jogou no Real Madrid na temporada passada. Ou seja, apesar da idade, ainda aguenta ali a maratona de jogos, o que é interessante para o Milan, caso o Milan vá realmente atrás do jogador. E o Milan que pode perder também um nome importante, Théo Hernandes. O lateral esquerdo francês tem proposta do Al Hilal, aquelas propostas da Arábia que sabem como é difícil de recusar. O time árabe pagaria 30 milhões de euros pelo jogador, mais 5 em bônus futuros, e acho que o Milan vê, ao que parece, com bons olhos e deu carta branca para seguirem as negociações. O problema ali não é entre os clubes. A questão é, Théo Hernandes não parece assim muito motivado em ir para o futebol árabe nessa altura da carreira, não. Ele sabe que tem mercado na Europa e até mesmo permanecendo no Milan, e até agora não há acordo entre o clube árabe e o jogador francês. E o clube árabe que ainda também deve movimentar bastante o mercado. Esses clubes estão cheios de dinheiro ali para investir e eles querem grandes nomes do futebol europeu. Sem Théo Hernandes, eles ainda estão ali atrás do Bruno Fernandes, do Manchester United, mas essa é uma negociação que ainda parece estar fria, cada vez mais fria no caso. Por quê? O problema ali é do próprio Bruno Fernandes, que é capitão do Manchester United, é um jogador que faz parte dos planos do clube, e mesmo que o clube aceite proposta do Al Hilal, ele não parece interessado, já teria até dito não. Quem pode ser contratado pelo Al Hilal no lugar do Bruno Fernandes é um brasileiro. Trata-se de Ederson, meia da Atalanta. E para contratar o Ederson teria que chegar ali em um acordo com a Atalanta e também com o próprio Ederson, que vive uma fase boa, porque foi convocado também para a seleção brasileira, um jogador que tem sido muito valorizado também. Resta saber se Ederson, ao contrário de Bruno Fernandes, aceitaria seguir para o futebol árabe nesse momento da carreira, ele que está no auge. Será que ele aceita essa proposta? Não sei. Isso para já ainda está no campo de especulações, não temos ali propostas oficiais na mesa do Atalanta para contar com Ederson, mas seria o plano B para Bruno Fernandes. E quem também está no mercado brasileiro e que pode trocar de clube, mas no caso dentro da Europa mesmo, é Danilo. Danilo, ex-Palmeiras, aquele volante ex-Palmeiras e que está no Nottingham Forest. Ele não se adaptou tão bem assim ao Forest, não é um jogador assim indispensável no Forest. E ele tem proposta do Lyon. O
O Forest não tem motivos para segurar um jogador que não está entre os mais importantes da sua equipe, e a proposta é de 25 milhões de euros, é bem vista pelo Forest e parece estar tudo bem encaminhado. O Lyon, para quem não sabe, é do João Textor, o mesmo dono do Botafogo. Então o João Textor pode tirar Danilo da Premier League para trazer para o Lyon. E com essa ficamos por aqui. Amanhã trazemos mais informações no mercado da bola. E não esqueçam de seguir o nosso canal, deixar lá o seu like, ativar o sininho. E um abraço a todos. Amanhã estamos de volta.